homens como sobre as mulheres, expondo e explorando seus corpos, como nas hierarquias econômicas e sociais, a violência se exprime de diversas maneiras para assegurar a dominação do masculino. Se as feministas contemporâneas denunciarem e desvelarem os tentáculos do patriarcado, este sempre conseguiu evitar sua desintegração, pois, à medida em que conquistas feministas tornavam-se realidade, transformaram-se as estratégias de assujeitamento que ancoram o poder masculino sem mostrá-lo claramente. É assim que o feminismo hoje se enfraquece e esquece mesmo suas perspectivas de objetivos maiores, entre os quais o de eliminar a importância do sexo biológico na definição social do feminismo. Gostaria de abordar aqui a violência contra o feminismo, no singular, aquele radical que visava arrancar as raízes da dominação, transformar as relações sociais, desestruturar as hierarquias baseadas no sexo biológico. A violência contra este feminismo é exterior e explícita, exercida pelos meios institucionais, principalmente a religião e a legislação, e interior, com meios mais sutis que se debatem em um novo sujeitamento ao patriarcado e a retomada dos objetivos fundamentais do feminismo. O feminismo sempre pretendeu a igualdade de direitos, a plena cidadania, um lugar social que não seja determinado pelo sexo, mas pelas capacidades individuais. Queria fazer das mulheres sujeitos políticos, de direito e de fato. Para isso, durante décadas, os movimentos feministas tinham como alvo não somente as tradições, as instituições e as práticas sociais, mas igualmente os domínios filosóficos, religiosos, imaginários, que construíam e naturalizavam a inferioridade das mulheres a partir de seus corpos. Ou seja, a ação feminista estava imbricada numa intensa reflexão e produção teórica sobre tudo aquilo que fundava o binarismo, a diferença entre aspas, estes solos pantanosos e movediços sobre os quais se instala a inferiorização das mulheres. A natureza, entre aspas, feminina, se desintegrou assim, a partir dessas elaborações teóricas, como testemunham as palavras de Simone de Beauvoir, repetidas sem cessar. Ser mulher, sugere ela, é uma construção social. A ideia de natureza fraca e incapaz atribuída às mulheres foi então desfeita. A diferença, assim, o binário do bem e divino foi discutido e relegado à sua real importância. Ou seja, os detalhes anatômicos da espécie foram expostos como aquilo que de fato eram, pretexto para erigir uma hierarquia social. Uma vez afastada da natureza, a questão se tornou: o que é então uma mulher? Queremos ser mulheres? Que lugar, que desenho deseja o feminismo para estes seres sociais chamados mulheres? Em primeiro lugar, ser sujeito de pleno direito sobre seu corpo e sujeito político ao mesmo tempo, pois o quadro material da existência é determinante para incluir ou excluir as mulheres das funções sociais. E isto é de extrema importância. O privado e político, o pessoal e político, são dois aforismos que não perderam nada de sua significação. Sujeitos delimitados, mas sujeitos coletivos igualmente, pois a sororidade não estava restrita aos limites geográficos de um país ou de outro. O alcance do feminismo se queria universal, enquanto houver uma mulher oprimida. De que lugar falamos nós que recusamos a limitação pelo ser mulher? Filósofas como Teresa de Lauretis, Rose Bardot ou Geneviève Fraisse discutem a desidentificação, ou seja, a recusa de se identificar as representações e papéis atribuídos ao feminismo social. A raça e as classes sociais que compreendem o múltiplo do feminino foram da mesma forma objeto de debates e de uma intensa produção teórica, bem como a noção de diferença baseada no biológico.
Todas essas questões são bem conhecidas por quem estudou nem que seja um pouquinho sobre o feminismo. A pertinência dessas perspectivas para a análise do social teve como reação o silêncio acadêmico, um silêncio amedrontado por um lado e por outro uma atitude de desprezo e ouvido. Então o gênero chegou. O sucesso dessa categoria foi imediato, um rastro de pólvora, pois seu uso acrítico esvaziava o perigo do feminismo, abrindo as portas a masculinidades de toda espécie em um relativismo que tratava igualmente a construção social de mulheres e homens, como se não existisse uma hierarquia derivada do biológico. Portanto, para estudar as mulheres, doravante, é imperativo estudar os homens, apesar destes últimos terem sido o objeto central do discurso social há séculos. O patriarcado agiu sem cessar no sentido de uma economia social que distinguia as esferas masculinas e femininas, marcando as diferenças na atribuição de papéis hierárquicos, sempre. Mas agora, com o gênero, tudo se passa como se não houvesse essa cisão. O gênero não existe fora de normas de gênero, alertava Judith Butler. Essa premissa envia diretamente o quê? As condições de produção de possibilidade na pesada materialidade do social, cujas relações de poder perdem sua força, à medida da penetração de interferências masculinas no estudo de gênero. O relacional não remete mais às análises das tramas de poder para melhor excluir e dominar as mulheres, mas simplesmente para descrever a construção social dos sexos. Tudo se passa como se o poder masculino fosse invisível, porém continuando referencial. A história se viu bloqueada por essa universalidade que retorna em bumerangue. A pesquisa se limita, na maior parte dos casos, a tomar a divisão generalizada do mundo como quadro incontornável das relações humanas. O gênero, assim, enviou o feminismo e os seus objetivos de transformação social ao esquecimento, pois se no início de sua utilização auxiliava a compreensão da construção social dos sexos, foi rapidamente apropriado sem que as condições de produção do feminino fossem tomadas em conta. Se a análise generalizada do social deveria desvelar as relações de poder baseadas no sexo biológico, essa categoria encontrou-se domesticada, passando do trabalho de auscultar a profundidade das estruturas à descrição superficial das relações sociais. O possível da história, a descoberta de uma humanidade cujas relações não se baseariam no binário sexuado, tornou-se o impossível do humano. O patriarcado, enquanto sistema de dominação e exploração do feminino, praticamente desapareceu do debate feminista. As instituições patriarcais, quanto à economia, o trabalho, o político estricto sensu, o político em seu amplo espectro de relações de poder, dá lugar a um pretenso pós-feminismo, tese que sustenta o fim do feminismo, pois todas as suas reivindicações teriam sido finalmente outorgadas. A autonomia prometida às jovens mulheres em uma sociedade mais aberta esconde a presença do patriarcado nas instituições que se renovam, a violência material e simbólica que secunda o feminino. As denúncias das perpétuas violências não revelam a tessitura de um sistema que as reduziriam. Ao contrário, a violência patriarcal, forma clássica de dominação, só faz aumentar, como a professora Diva acabou de nos expor. Os movimentos feministas desertaram a teoria. É assim que da desidentificação aos sujeitos sociais mulheres, desligando o sexo biológico do sexo social, houve um retorno ao sexo e à sexualidade. A premissa, o gênero constrói o sexo, que vocês todas devem conhecer, se não conhece, que pena, que significava a importância dada ao sexo em um sistema material de relações de poder, tornou-se o sexo constrói o gênero.
Ou seja, a mesma premissa que discutia o feminismo em seus primórdios. O sexo torna-se novamente o eixo em torno do qual o indivíduo, mulher e o homem se reportam. Nega-se o biológico, mas o sexo permanece o determinante da subjetividade, pois pode se mover de um ao outro, do feminino ao masculino e vice-versa, sem todavia abandonar o sexo como base deste movimento. O sexo tornou-se o fetiche dos pretensos desconstrutores de gênero. A questão identitária, que era crucial para o feminismo, na tarefa de desfazer a ligação entre o sexo biológico feminino e sua construção social, retoma sua condição de fundamento da subjetividade. O que se coloca agora é a movimentação entre um sexo e outro, entre heterossexualidade e bi ou múltipla sexualidade, em uma subjetividade sexuada móvel. É assim que surge a ideologia do gênero, objeto de críticas acerbas, pois que atinge o feminismo diretamente, pois o binarismo da construção do sexo social se desloca para uma questão de sexualidade, opondo heterossexualidade à homossexualidade. Isto é, um reducionismo ultrajante. Então, ultrajante que eu esqueci. Está muito rápido? Não. A nova liberdade hoje é a de escolher seu sexo e sua sexualidade, mas não alça voo além dos limites do sexo como elemento de definição do humano. Com efeito, para se desvincular do gênero, é o sexo que se faz apelo. Para as mulheres em geral, este imenso contingente, cujo sexo social é o signo da sua inferioridade, esta liberdade não significa absolutamente nada. Ao contrário, o patriarcado, em seu atual movimento de adaptação para melhor ressurgir, eterna fênix, se apodera desta tensão renovada sobre o corpo para ancorar a subjetividade fora de suas condições de produção, de práticas discursivas e não discursivas, como se o sujeito se inventasse única e livremente baseado sobre o sexo e a sexualidade. Ana de Miguel e Laura Garcia, publicaram no Anabris, nomeia este novo sujeito que deserta o feminismo como o sujeito neoliberal. Dizem elas, em particular sobre o neoliberalismo, estamos normativamente construídos e interpelados como empreendedores do sexo. O sujeito neoliberal é um indivíduo que é totalmente autônomo e autorregulado, cujo valor se mede em grande parte por sua capacidade de autocuidado e autoaperfeiçoamento, utilizando cálculos de custo-benefício fundamentados em princípios baseados no mercado para todos os seus juízos e práticas. E para completar essa perspectiva, afirmam que as desigualdades estruturais, as relações de poder e as feridas sociais se tornam cada vez mais inexprimíveis. De fato, a performatividade da construção do sujeito, baseado sobre condições específicas de produção, de imaginação e de possibilidade, se transfere. Quando eu falo imaginação, não estou falando no ar. Eu estou falando de coisas concretas que aparecem na televisão, que aparecem nas redes sociais, que promovem, por exemplo, a pornografia. E de possibilidade se transfere a um individualismo feroz, cujo eixo central não tem mais em conta as relações materiais de poder, as relações socioeconômicas, as pressões exercidas pelas tradições e instituições que compõem o tecido social e regem as representações dos indivíduos. Sobretudo, não leva em conta o patriarcado, enquanto sistema geral de promoção, assim como de coerção e delimitação do mundo. Esta reviravolta para o sexo e a sexualidade esvaziou completamente os objetivos do feminismo. Apagou a materialidade que rege as relações de poder no patriarcado, sempre abertas à violência sobre todas
sob todas as suas formas para assegurar o sujeitamento feminino. Ora, na apropriação realizada por este patriarcado, o gênero torna-se sinônimo de sexo e de uma liberdade sexual que reivindica uma sexualidade múltipla. O fundamento desta liberdade seria, como já explicitei, um indivíduo autônomo, empreendedor de si mesmo, centrado sobre a sexualidade, que poderia lhe fornecer um lugar em um social mais tolerante. Entretanto, sob a tutela do patriarcado, este social, pretensamente unificado, conservou seu quadro binário. Quanto a uma perspectiva cria de uma identidade móvel entre sexo e gênero, suas tentativas de realização retornam ao sexo como fundamento. Como mostra o exemplo de Preciado, que passa do seu papel social feminino, denominado Beatriz, a um outro masculino, Paul, ou seja, do feminismo ao masculino e vice-versa, eu pergunto, qual é a mudança, a transformação estrutural da sociedade? Abre-se uma brecha, talvez, nas relações sociossexuais, mas nenhuma mudança se faz na dominância patriarcal. Com efeito, se uma minoria pode jogar com essa movimentação no sexo e na sexualidade, a imensa maioria das mulheres, sexo social imutável neste esquema, permanece limitada ao poder e à força patriarcais. Há também uma derivação patriarcal desta tendência, na medida em que o indivíduo, forte de sua sexualidade e autonomia, torna-se o seu próprio empresário, em uma flagrante contradição com a mobilidade do sujeito, já que a fixação na sexualidade se tornou a verdade do corpo. A sexualidade, neste caso, revelaria a essência do indivíduo, aquela que a gente abandonou há tanto tempo, sua forma de expressão, a revelação de sua verdade em suma. E, sobretudo, esta visão sustenta um sujeito independente de suas condições de produção, do quadro material, simbólico e técnico no qual é construído. Nega, assim, todo o debate contemporâneo que foi o centro das discussões acadêmicas sobre o sujeito e que afirmava sua construção social, material, imaginária, representacional, desprovido de essências imutáveis. Foucault já alertava contra a constituição de novas cadeias a partir de uma sobrevalorização da sexualidade. O sexo rei, nomeava ele, instituído pelo dispositivo da sexualidade em práticas discursivas e não discursivas, normas, instituições, leis, representações e ficções. Diz ele, ironia deste dispositivo, faz-nos crer que daí virá a nossa liberação. O que pretendia o feminismo era a dissolução do sexo social enquanto base das relações de poder, apoiadas no biológico. O que se vê hoje é uma expansão de atos e grupos que se dizem feministas, divorciados das discussões teóricas que haviam sustentado e dado força ao aprofundamento do feminismo acadêmico em estreito laço com os movimentos das mulheres. Não se questiona mais a performatividade do sujeito, mas, ao contrário, afirma-se o sujeito enquanto performance, que, mesmo sendo vazio de substância, se manifesta essencialmente pela sexualidade, cujo centro é uma economia do prazer. A liberdade deste indivíduo não é senão a afirmação positivista de sua existência. É a famosa agentividade, neologismo que, por sua simples enunciação, poderia explicar a extensão de sua significação e seu poder, emanando do sujeito autônomo, livre das contingências de suas condições materiais de produção. Um exemplo paradigmático dessa perspectiva é a prostituição. De um lado, se erguem as pretensas feministas para defender a existência da prostituição sob o pretexto da liberdade de escolha das mulheres que, portanto, escolheriam ser putas. É a agentividade em ação, é a perspectiva do indivíduo autônomo, gerindo sua vida e sua inserção no social,
segundo suas tendências e gostos. Por outro lado, as feministas que se debruçam sobre as condições de vida das mulheres prostituídas, sobre sua miséria psicológica e social, e que denunciam a prostituição enquanto instituição maior do patriarcado. Portanto, este feminismo libertário e neoliberal observa as mulheres arrastadas à prostituição por suas condições materiais e patriarcais de vida como seres livres, reivindicando uma falsa dignidade sob a rubrica trabalho do sexo. Ontem, na conferência, a pessoa falou, é trabalho, está no elenco do Ministério do Trabalho como trabalho. E não tem nada mais positivista que isso, é do que é. Operárias da indústria do sexo. Essas mulheres que buscam com desespero uma autoestima, uma razão de ser, são enterradas na mais paroxística dominação patriarcal, aquela em que, dando-lhes, entre aspas, um trabalho, não as transformam sequer em corpos sem substância, mas em orifícios a serem penetrados. Essa perspectiva da mulher prostituída como mulher livre esconde o fato que ela não existe senão para o prazer dos homens. A submissão aqui se fantasia em liberdade individual pregada a um corpo submetido. É uma ficção. Se existem mulheres que escolhem a prostituição, e tudo é possível neste mundo, essa minoria não pode se tornar exemplo e justificação de uma atividade que rebaixa todas as mulheres ao nível de mercadoria e de coisas. Elas são, sim, agentes do patriarcado, como as pretensas feministas que defendem sua gentilidade, cúmplices de um sistema que curva as mulheres aos desejos masculinos. É esquecer a realidade de milhões de mulheres e meninas vendidas, traficadas, surradas, violentadas, forçadas a se vender na rua, a qualquer um, sem proteção, sem futuro, carne para o prazer de outrem, engendrando crianças jogadas nos corredores da droga, da miséria, ninhos de novos seres a serem prostituídos. Mas a prostituta livre continua a ser colocada fora das suas condições abissais, das ruas e dos bordéis, pois ela é coberta pela bandeira da escolha e da liberdade. Eis que a liberdade sexual, almejada pelo feminismo, assim como o desvincular sujeito político do corpo sexuado, torna-se a corrente que prende as mulheres a seus corpos ao serviço dos homens. A empreendedora de si, neste caso, é o brinquedo e a presa de traficantes e proxenetas, estes os verdadeiros empresários, que enriquecem às custas dos corpos femininos vendidos a quem paga melhor, apesar da veemência das feministas afogadas no oxímoro, pois elas são o absurdo, feministas patriarcais. Tudo se passa como se não mais existisse o patriarcado. As mulheres teriam conseguido uma igualdade total com os homens. O feminismo teria perdido, portanto, sua razão de ser. A realidade dos fatos demonstra a falsidade dessa perspectiva, tendo em vista a violência, a exclusão dos lugares de decisão, a hierarquia salarial presente no mercado de trabalho, a justificação e a exploração das mulheres prostituídas sob a égide de trabalho e indústria do sexo. Com efeito, o que está protegido nesta ótica é o direito aos homens, direito dos homens ao acesso sem limites ou justificativas aos corpos das mulheres. O patriarcado, como vemos, é forte em suas estratégias e táticas. O debate sobre a prostituição criou um verdadeiro fosso entre as feministas, entre as cúmplices da exploração sem limite das mulheres, transformadas em corpos livres, e aquelas que se voltam para a proteção das mulheres prostituídas, denunciando a mão do patriarcado, escavando essa fissura. Os estudos pornográficos que estão na moda atualmente
são uma das tecnologias do gênero e da sexualidade, incitando e liberando-a, criando-a lá onde não existiu. Eu escrevi à mão, não consigo ler os que eu escrevi. Mas, mais um dos tentáculos do patriarcado. E o discurso de apoio à pornografia, alegando pruridos morais, das que são contrárias, reafirmam, entre aspas, a liberdade da escolha e menosprezam o aspecto didático das imagens e representações sociais. A argumentação de apoio à pornografia é nula, é positivista, apoiando-se apenas em sua enunciação, repetida e repetida. Enorme conquista patriarcal que só resulta em mais violência contra as mulheres. E agora, doutor? Hilde, posso dizer, sem medo de me enganar, que o domínio patriarcal sobre as mulheres hoje as reduz a seus corpos e ao sexo biológico, de maneira mais sutil, pela persuasão, mas com a mesma violência subjacente. E patriarcado agora não tem nem mesmo necessidade de defender ou justificar a sua exploração sobre as mulheres. As feministas o fazem por ele. Paladinas dos direitos masculinos, as guerrilheiras de antigamente, que dedicavam suas vidas à destruição do patriarcado, tornaram-se hoje suas mais fiéis aliadas, sem mesmo se dar conta disso, em certos casos. A violência patriarcal atinge o feminismo em cheio, conduzida pelos interesses masculinos, geradores de uma hipersexualização que realiza uma volta atrás de ao menos 50 anos. A pornografia sem limites, a pedofilia, a zoofilia, a prostituição livre são reivindicadas pelos homens. Tenho direito à minha puta, diziam os franceses por ocasião da instauração da lei que penalizava os crimes. O patriarcado não é uma ideia abstrata. É a manifestação material e simbólica da dominação masculina através das instituições, da legislação, da religião. O Papa acabou de dizer que nunca as mulheres serão pagas, porque elas não têm o famoso apêndice. Então, o apêndice é que faz a importância da consagração, etc. Nas práticas conduzidas pelos homens, não seres abstratos e iguais, mas pais, maridos, irmãos, filhos, vizinhos, namorados, legisladores, padres e pastores, sobretudo esses dois últimos. O patriarcado conseguiu mais uma vez semear a cisânia entre feministas, centrar a subjetivação sobre o sexo e a sexualidade. Conseguiu repor, portanto, nos corpos das mulheres seu fundamento e seus limites. A busca das raízes estruturais sustentou o feminismo na liberação dos moldes que lhe eram impostos há algumas décadas. É tempo de retomar a ação radical para modificar as condições de produção patriarcais das mulheres transformadas em sexo. Cabe a nós identificar e quebrar essas novas correntes. Obrigada.